7 sinais de autismo em bebês. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Se está chegando agora, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo. E hoje nós vamos falar sobre 7 sinais de autismo em bebês. Tenho certeza que vai gostar do nosso vídeo, então já deixa aí o seu like. Vocês sabem, né, como a gente já comentou aqui no nosso canal, que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem como principais características atraso na comunicação verbal e social, na interação social, e também em comportamentos repetitivos e estereotipados. E hoje eu vou trazer para vocês alguns sinais desses atrasos e desses marcadores do autismo na primeira infância, né, nos bebês de até 18 meses. Mas hoje vamos nos focar especificamente na idade de 12 a 16 meses, 18 meses. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para um marcador que é muito básico no desenvolvimento infantil, que é a imitação, né? É muito comum que bebês, a partir dos 6 meses, eles já tenham esse desenvolvimento, né? Que eles já tenham esse repertório atingido, que os bebês já comecem a imitar as coisas que a gente faz, que os pais fazem, né? Que é levantar os braços, que é mexer a boca, abrir e fechar a boca, piscar os olhos, fazer gesto com as mãos. Então, se o seu bebê não está correspondendo a esse comportamento da imitação, ou se ele está fazendo muito pouco, já é um sinal de alerta, né? E por que eu falo muito pouco? Porque crianças com autismo também imitam, só que elas imitam numa frequência muito pequena, muito menor. Tá? Então não significa dizer que crianças com autismo, que bebês com autismo não vão fazer os pontos que eu vou elencar aqui com vocês hoje, mas significa dizer que eles fazem pouco, bem menos que a média das crianças fazem diante dos marcadores biológicos, ou que eles estão perdendo habilidade ao longo do desenvolvimento, que eles faziam por volta dos 12 meses, 11 meses, e depois dessa idade eles vão fazendo bem menos, tá? Então vamos ficar atento. Então a dica número 1 é a imitação. Ficar atento se o seu bebê está imitando numa frequência boa e se ao longo do desenvolvimento, a partir dos 12 meses, essa frequência está diminuindo, tá? O segundo ponto, a segunda dica é atraso na comunicação verbal e não verbal. Então, é muito comum que os bebês, a partir dos 8 meses, eles já comecem a balbuciar, a imitar os sons que a gente faz, que você, pai, enquanto brinca com ele, faz sons com a boca, faz sons de animais, né? Miau, au, au, brrr. Então, começa a fazer esses sons, fazer som de água, imitar, de pedir água, mamã, papá, cantar algumas musiquinhas e o bebê tentar imitar o som dessa música com você. Se você observa que o seu bebê de 12 meses, de 14 meses, não está correspondendo a essa imitação, a essa troca de sons com você, já é um sinal de alerta, tá? E a outra coisa importante também é a comunicação não verbal, tá? A comunicação não verbal é quando você faz expressões faciais, é quando você faz uma cara de riso e aí o seu bebê corresponde à sua cara de riso e você muda a expressão facial e ele não compreende que você mudou essa expressão facial, né? É quando você tenta chamar a atenção dele movimentando as coisas de um lado para o outro e esse bebê não corresponde a essa comunicação não verbal, que são as expressões do corpo que a gente vai fazendo, né, para o bebê. E uma das coisas que é muito importante é que muitas vezes as mães, os pais ou os cuidadores, né, quem vai tendo muito contato com a criança, às vezes percebe que alguma coisa não está muito legal, tanto nessa comunicação verbal ou nessa comunicação não verbal,
mas às vezes se prendem a uma frequência pequena, a dizer assim, não, mas uma vez ele fez, outra vez ele fez, né? E aí eu volto a frisar. Bebês com sinais de alerta para autismo, bebês autistas, pessoas autistas, não significa dizer que eles nunca vão fazer. Eles fazem sim, eles imitam algumas vezes, eles gesticulam, eles balbuciam algumas vezes, mas eles fazem numa frequência pequena, numa frequência que não correspondem aos marcadores do desenvolvimento, tá? Então vamos ficar muito atento a isso. Outro sinal de alerta importante é o baixo contato visual. Na troca e na interação com o bebê, é natural que o bebê olhe, que o bebê corresponda ao seu sorriso, que ele lhe acompanhe quando você se movimenta de um lado para o outro, que ele busque o seu olhar com a mãe em especial durante a amamentação, na troca de fralda, na hora do banho, né? Então é natural que ele busque o seu contato visual, que ele queira ser percebido, ser visto, que ele queira que você olhe para ele. Se o seu bebê não demonstra muito esse interesse, se ele demonstra muito mais interesse pelos objetos, ou se ele te busca para acessar um item ou para querer alguma coisa, né, para você ser o mediador de acesso para algum item ou para algum objeto. E quando você dá acesso a esse item, a esse objeto, ele demonstra pouco interesse por você e muito mais interesse pelo objeto, é um sinal de alerta, tá? E isso é importante que a gente fique atento, porque as crianças, os bebês, eles têm muito interesse, têm muita descoberta, estão muito interessados pelos objetos, pelos itens do quarto, pelos móveis, pelos brinquedos que a gente dá. Mas quando a gente está interagindo com o bebê, quando a gente está brincando com o bebê, o esperado dos marcadores do desenvolvimento é que eles triangulem com a gente, né? Que eles olhem para o brinquedo, que ele olhe para a gente, que a gente faça uma encenação com o brinquedo e eles olhem para o brinquedo e a gente diga, uau, que brinquedo legal, o ursinho vai pegar você, e ele mostre o sorriso, ele mostre a afetividade entre o brinquedo e a gente, não só para o brinquedo, tá? Então, quando eu falo de contato visual, não significa dizer que ele não olhe para você, que ele não te busque com o olhar. Significa dizer que ele olhe menos, muito menos do que o esperado, né? Então, se a gente fizer um cálculo, por exemplo, de 100%, né? De 100% das vezes que você está em contato com esse bebê, digamos que ele te olhe 70% menos, né? Então, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é a baixa interação social, né? Essa criança demonstra pouca reciprocidade social, ela tem pouco interesse de estar com as pessoas, pouco interesse de estar com outras pessoas, né? É um bebê que prefere ter pouca convivência social, que tem dificuldade de estar com outras pessoas. É natural que nesse processo de desenvolvimento, o bebê às vezes tenha muita estranheza com novas pessoas, né? Mas o bebê que tem muita preferência de estar mais isolado, né? De estar em contato com as pessoas, que tenha muito mais conforto e estar isolado, com menos contato social, de ter menos visita, de ter menos parente, de ter menos contato até com outras crianças, né? Com outros adultos e outras crianças, que se incomode muito com a presença das pessoas, e que não demonstre afetividade, reciprocidade, né? Que não demonstre satisfação com esse contato social com outras pessoas, é um sinal de alerta. Outra coisa importante também outro sinal de alerta são movimentos repetitivos, tá? Então, também é natural que durante o desenvolvimento as crianças elas tenham muito interesse por objetos e que elas acabem se engajando em alguns movimentos repetitivos, né? Então, quem nunca teve um sobrinho, um filho, né? Quem é mãe de segunda viagem, por exemplo, com certeza vai saber do que eu tô falando, né? De o bebê pegar uma coisa, arremessa longe, aí o pai vai lá, pega, devolve, o bebê vai, arremessa de novo, o pai lá vai, pega e o bebê arremessa de novo, né? Então, não é disso que eu tô falando. Quando eu falo de movimentos repetitivos, é quando o bebê se interessa muito
por algo em que não tem a interação da outra pessoa com ele. É quando ele, o próprio bebê, se engaja em movimentos repetitivos, que podem ser com partes do corpo dele, mas podem ser com objetos em que ele descarta a pessoa. A pessoa não se envolve na brincadeira dele, né? Ele brinca sozinho, muitas vezes brinca com os dedinhos, muitas vezes ele brinca com brilhos, com luz, com ângulos, né? Ou ele prefere brinquedos em que ele manipula sozinho e fica ali várias vezes engajado naqueles movimentos repetitivos, muitas e muitas vezes, né? E outro ponto importante que eu queria destacar aqui é aquele bebê que tem irritabilidades excessivas ou passividades excessivas, né? Aquele bebê que você não compreende por que ele está sempre irritado, por que ele está chorando, né? Você não consegue discriminar se aquele choro é de fome, é de sede, é de cólica, é de fadiga, se ele quer sair do berço, né? E ele tá brincando aqui, de repente começa a chorar, né? E você não entende se é porque ele quer sair do quarto, se alterou a rotina, você não consegue entender. É uma irritabilidade excessiva. Você não consegue discriminar o porquê daquela irritabilidade, né? E às vezes você para analisar o ambiente e uma pequena coisa do cenário ele mudou e ele se irritou. Ou às vezes é o contrário, o extremo oposto. É aquele bebê super passivo, que muitas vezes eu escuto alguns pais falarem assim pra mim: nossa, mas ele era tão calminho, era tão passivo, eu colocava no bebê conforto e ele ficava ali horas, e eu podia trabalhar no computador e ele ficava ali brincando com o pezinho, com a mãozinha, com os dedinhos, e passava ali meia hora, ele não chorava, né? Aquele bebê super passivo, ou um bebê muito sonolento, que dorme demais e que fica naquela passividade por horas. Então esses extremos chamam muita atenção, foge muito aos marcadores do desenvolvimento e a gente precisa ficar super atento. E para fechar, se o seu bebê veio atingindo todos os marcadores do desenvolvimento e de repente começou a perder habilidades, tá? Isso é um sinal de alerta muito grande para o transtorno do espectro autista. Eu vou deixar aqui com vocês um card de um vídeo que a nossa neuropsicopedagoga aqui da clínica, Lilian, ela fez dando 5 dicas de como estimular o bebê no primeiro ano de vida, que eu acho que vai ser muito importante para vocês, pais que estão se identificando com esse vídeo, já começar a estimular o bebê de vocês em casa. Mas uma das coisas que eu quero frisar, né, quero deixar muito claro aqui, é que todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês é um sinal de que precisa ficar muito atento. O diagnóstico do autismo, geralmente ele é feito por volta dos 2 anos aos 3 anos. Por quê? Porque é onde os sinais eles estão mais evidentes, mais claros, né, mais fortemente estabelecidos, e é onde os profissionais têm uma segurança maior de fechar o diagnóstico. Mas eu estou trazendo esses marcadores, eu estou trazendo esses sinais de alerta aqui hoje, porque quanto mais cedo intervir, melhor, né? E independente de ter diagnóstico ou não, esses sinais de alerta, eles são fortemente importantes para começar a estimular o bebê, né? É um sinal de que alguma coisa não está indo muito legal e que a gente precisa correr, que a gente precisa estimular para que esses atrasos não se acumulem no desenvolvimento, né? E independente de fechar ou não diagnóstico, é importante intervir, né? Primeiro porque a gente sabe que existe um período chave, né, do desenvolvimento aí, que é um período da neuroplasticidade cerebral. Então, independente de diagnóstico, o importante é intervir. E se o diagnóstico for fechado, também vai ter que intervir, tá? Se esse vídeo foi importante para vocês, curte aqui, comenta, diz o quanto que ele foi importante, o quanto que ele contribuiu. E se você conhece algum papai ou mamãe que está vivendo uma situação semelhante e que esse vídeo possa contribuir, encaminhe esse vídeo. Até a próxima!